Nós éramos aquela filosofia muito assim, empresa rica, sócio pobre. E 2020, por uma ironia do destino, foi o ano que a gente falou, vamos esse ano pôr dinheiro no bolso? Daí veio 2020 a pandemia. Foi muito triste assim para nós, né, no nosso setor, porque a gente ficou fechado todos os negócios. A gente tinha mais de 100 funcionários já na época, em somando todos. Então foi bem complexo. Olá pessoal, meu nome é Alexandre Moreto, sou CEO founder ali da Imobiliária Santa América e estou aqui hoje com o Gabriel Dávila, proprietário do Beausoleil Rooftop. Isso mesmo. Bom, para mim é uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu sou hoje, sou fundador do Folks Pub, do Beausoleil Rooftop, do Cartagena Bar, Rezendog, Agrobar e Plataforma Criadores. Um monte de negócio na cidade aí, estamos crescendo aí juntos. Bom, hoje, gente, a gente vai bater um papo aqui, na verdade, nós estamos fazendo um a um, né, de um grupo de network chamado BNI, muito legal, inclusive, vocês deveriam conhecer. Eles têm um esquema desse um a um, ou seja, ele vai se apresentar, vai contar a história dele, pessoal e dos negócios, e depois eu faço a mesma coisa. Legal. Bom, Moreto, você sabe que minha história colide um pouco com a sua ali, né, com a sua empresa, porque eu vim para Londrina em 2006 fazer faculdade. E o primeiro imóvel que eu morei alugado aqui, um dos primeiros imóveis, foi com a Santa América, e que era no mesmo local, então eu lembro até que... Lembro para mim muito claramente, assim, de ir ali, levar documentação, esse tipo de coisa. Antigamente a gente tinha que levar toda a documentação, né? Não tinha esse negócio de digital, né? Tinha que levar e pegar o fiador, sei lá, mandar por correio, essas coisas. E aí eu vim para Londrina em 2006, eu fiz administração na UEL, vim para cá com a cara e com a coragem, sem dinheiro, porque minha família é uma família mais média, para humilde, assim, então foi difícil. Inclusive, outra curiosidade que para mim foi bem legal, que eu passei aqui no prédio hoje. Você lembra o que era aqui embaixo? O Habib's? Habib's. Eu olhei ali dentro e tal, e olha só a curiosidade, no primeiro ano da faculdade eu trabalhei como freelance do Habib's, desse Habib's. E aí hoje eu entrei ali, olhei e falei, nossa, que massa. Eu ficava ali, eu ficava atrás do forno, me ferrando ali, a 50 graus, e trabalhava aqui toda sexta, sábado, domingo. E ganhava incríveis R$ 25 por noite. Pouco, né? Mas então foi assim que comecei, que eu vim para Londrina para estudar e tive que trabalhar assim para conseguir me sustentar. E como que foi, né? Desde da faculdade, assim, desde antes, na verdade, eu já tinha um pouco de espírito empreendedor, porque novinho eu vendi geladinho no time de futebol, daí eu comecei a entregar panfleto de empresa dos outros e ganhava ali, daqui a pouco terceirizei, colocava outras pessoas para panfletar e eu ganhava um pouco. Então eu já tinha um pouco dessa veia. Eu fui DJ com 15 anos, comprei equipamento e virei DJ, tocava em várias festas lá de Sorocaba, né, que eu vim de Sorocaba. Então eu já tinha muito isso. E quando eu vim pra cá, eu tinha uma namorada que ficou lá na minha cidade, que é Sorocaba, e eu não conseguia muito ver ela, porque era caro. Não é igual hoje, né? Hoje, quem tá assistindo a gente vê assim e fala, muito fácil, porque você faz uma call aqui de graça com qualquer um, vê a pessoa, conversa. Naquela época não era assim, né, Moreto? Você viveu isso aí também. Cara, eu tinha que comprar cartão telefônico. Tá merda, era R$4,60 cartão telefônico, eu lembro. Nossa, eu lembro até o preço. E durava, acho que 20 ou 40 minutos só, então, era muito complexo. E aí eu comecei a fazer excursão, primeiro para minha cidade, porque tinha os feriados prolongados e as pessoas voltavam de ônibus, os estudantes, para visitar as famílias. E aí eu comecei a fazer excursão disso, e daí começou com uma cidade, encher um ônibus, que era minha, Sorocaba, e aí quando eu fiz essa excursão, no segundo ano da faculdade, né, eu lembro que eu ganhei R$1.000. Eu falei, caraca, é muito dinheiro. Pra quem ganha R$25 por noite, ganha R$1.000 num ônibus. Aí no outro feriado eu comecei, fiz mais um ônibus, foram 2, depois mais um. E quando eu vi, eu já tava cada feriado saindo 5 ônibus aqui lotado. Então já ganhava uma grana interessante, assim. Fui tocando dessa forma, depois de um tempo abri uma agência de viagens focada nisso, que chama TU. Então essa foi a primeira empresa, vamos dizer, com CNPJ oficial meu, foi essa empresa que chamava Turismo Universitário. E a gente fazia excursão, levava o pessoal para o Rock in Rio, para o Lollapalooza, fazia qualquer evento que tinha, eu também levava de ônibus o pessoal, levava para a festa de Londrina, aquelas cervejadas com aqueles ônibus, todo mundo em pé, aquela loucura, eu que fazia. E aí foi a empresa que me sustentou, vamos dizer, durante a faculdade, né? Então, depois disso, eu abri uma empresa de eventos que chamava S2S, a gente fazia evento universitário, a gente fazia alguns eventos, por exemplo, o CCBEB, que chegou a dar 10 mil pessoas, então era bem legal. E essa empresa foi me levando para o caminho de entretenimento, porque eu comecei a fazer evento dentro de casa noturna na cidade, e uma das casas noturnas foi o Escritório Bar. Você lembra do Escritório Bar? Você ia? Ia. Quem não ia, talvez, né? Não posso falar isso, mas... Na época era um fenômeno muito grande da cidade, né?
E quando eu conheci você lembra do Gordo, que era o dono? Você tinha proximidade ou não? Não. Ele era na cidade um cara que todo mundo, sei lá, idolatrava ele, porque ele era dono do escritório, da 2800, da Iron, então eram as melhores coisas da cidade. E quando eu fui fazer uma reunião com ele, na primeira reunião ele falou assim, você não tem vontade de ser sócio de um bar, não, aqui de uma balada? Eu falei, na verdade não. Ele, mas, cara, você pode ser sócio meu aqui, não sei o que lá. Fiquei desconfiado no começo, sabe? Eu falei, beleza. Mas daí eu comecei a fazer os eventos lá terceirizando, ganhava uma comissão e tal, e começou a explodir. E aí ele começou a colar em mim muito, e começou a me puxar pro lado dele. Eu fiquei uns 6 meses fazendo evento com a minha empresa, mas aí minha empresa começou a ir meio mal e tal, e acabou que de 6 a 12, um ano depois, eu virei gerente comercial dele. Então eu fechei minha empresa de turismo, de eventos, e virei gerente comercial dele. Então eu fiquei 2 anos como gerente comercial, sendo o braço direito dele. E é uma pessoa que eu aprendi demais, porque ele era um cara muito foda, assim, muito bom mesmo. Só que 2 anos como funcionário, eu ainda tinha minha agência de turismo, tinha funcionário meu lá que tocava, e eu como funcionário de uma casa noturna que era o escritório. Tava meio infeliz já, né? Porque, putz, cara, sempre fui empreendedor desde sempre, e aí tava lá, e acabou que eu não virei sócio, sabe? Ficou aquela coisa, vamos fazer, e não aconteceu. E aí, quando eu tava lá, dei a ideia do Folks. Final de 2013, a gente teve a ideia de fazer o Folks. Já foi no Folks? Olha, não fui, mas já escutei muito. E é curioso, né? Porque parece que era pequeno, né? E você conseguiu fazer uma mágica. Porque o Folks veio na época que... Nós estamos falando de 2014, já 11 anos, quase 12 anos, né? Ainda estava um momento... Não era pequeno, desculpa. Não, era pequeno, e é pequeno. Mas é que em 2014 nós estávamos num momento ainda que o entretenimento era muito forte, o entretenimento noturno. Então as casas eram grandes. O escritório bar cabia assim, na lotação máxima, 1.700 pessoas. E no mesmo dia que dava 1.700 pessoas lá, dava 1.200 no Santa Arena, e dava 800 na 2800, e dava mais 800 na Mansão Palhano. Então, à noite, a galera saía muito mais. E hoje a galera sai menos, só que a gente viu isso há 12 anos atrás. A gente falou, putz, cara, vamos fazer um negócio menor, que aí, mesmo que tenha pouca pessoa, já fique uma vibe legal, e não precise de atração cara, de um monte de promoter. Então, por isso que a gente nasceu pequeno, para fazer um negócio que o modelo de negócio fosse bom, mesmo sendo pequeno. Porque a casa noturna tem que dar de volume de pessoas para rentabilizar. A gente sendo pequeno, com pouca gente, rentabiliza. Então, aí nasceu a ideia do Folks, de fazer algo mais, um público mais seleto, um atendimento melhor. Antigamente, nessa época, o atendimento era ruim dessas casas noturnas, que era muito grande, aquele negócio que... E aí a gente fez um negócio mais premium. E aí deu super certo. Quando o Folks abriu em 2014, foi um sucesso gigante. A gente teve bastante preconceito até, que foi até bom, porque quando a gente abriu com Folks, pub sertanejo. E aí teve um monte de hater que, tipo, nossa, que absurdo, pub sertanejo, isso é um absurdo e tal. Então foi bom, porque a gente foi falado mesmo pelos haters, sabe? Que hoje a gente vê que é bom ter hater, né? Eu também usei muito isso. E aí, mas isso foi sem querer acontecer, a gente não sabia, né? Ficou até meio assim com medo depois de falar, cara, acho que é bom, porque estão falando da gente. E aí foi um sucesso gigante, abrimos, a gente sempre teve a visão de crescimento, em menos de um ano abrimos Folks Prudente, em sociedade lá com algumas pessoas de lá. Daí a gente começou o crescimento, Folks Sorocaba, daí a gente abriu o Bussolê no Aurora Shopping. E aí depois a gente abriu um que chamava Espetaria Bar, no frente ao lago, que depois mudou para Cartagena. Antigamente era Espetaria Bar, que era nosso. E aí Folks Prudente, Folks Sorocaba, Folks Campinas, Folks São Paulo, Folks Foz. E a gente foi abrindo, expandindo assim, ainda como sociedade, quando a gente começou a formatar para franquia. E aí formatamos para franquia, já tinha várias unidades, acho que devia ter umas 5, 6 unidades. E veio a pandemia, 2020. Que foi caótico, assim, porque nós éramos aquela filosofia muito, assim, empresa rica, sócio pobre. Então a gente só reinvestia. E 2020, por uma ironia do destino, foi o ano que a gente falou, vamos esse ano pôr dinheiro no bolso? Daí veio 2020 a pandemia. Então foi muito triste, assim, para nós, né, no nosso setor, porque a gente ficou fechado todos os negócios. A gente tinha mais de 100 funcionários já na época, somando todos. Então foi bem complexo. Assim. Só que a gente venceu essa fase, assim, porque a gente conseguiu, foi muito difícil, mas a gente só fechou o Folks Prudente, na verdade, vendemos o ponto lá, então nem foi tão
falir, vamos dizer, foi uma venda do ponto. Só que quando retomou, Moreto, eu fiquei desanimado demais com o nosso mercado. Eu falei, putz, cara, trabalhamos tanto, plantamos tanto, na hora de colher, nada. E aí eu falei, putz, eu queria ir pra área de alimentação mesmo, porque, tinha o Bussolê, mas o Bussolê sempre foi mais entretenimento, assim, não é um lugar que vende marmita R$ 20, não, é entretenimento um pouco, né? E com isso veio a ideia daí do Resendog. Eu conhecia, eu namorei uma influenciadora grande de Londrina, daí conheci Resende, e aí veio a ideia da gente fazer um projeto que pudesse expandir pelo Brasil, aí levando o lanche tradicional de Londrina para o Brasil. Nasceu o Resendog em 2022, com objetivo de crescimento, aí a gente foi para várias cidades, Bé, Rolândia, Maringá, Bandeirantes. E tamo aí. E junto com isso também veio a mudança do Bussolê para onde é hoje, que é um rooftop. Então eu tive que fazer a gestão desses negócios de restaurantes. Então eu entrei no mundo de restaurante com mais profundidade, porque eu negociei com os meus sócios, é confusa a história, né? Mas eu negociei com meus sócios para eles me comprarem da franqueadora do Focus. Bem nessa época, e aí o Bussolê acabou vindo para mim, e a franqueadora do Focus, eles me compraram, estão me comprando. Só que eu caí nesse mundo de restaurante, Resendog, Bussolê, então eu tinha que aprender disso. Esse é outro capítulo interessante da minha vida. Fazendo a gestão desses dois negócios, eu entrei no mundo de mentoria. E aí eu virei mentorado dentro de uma mentoria de donos de restaurante, que é do Marcelo Marani, que é a maior referência aí hoje nesse mundo de mentoria para restaurante. E eu virei mentorado lá dentro. Só que passando o tempo, depois de um ano, assim, eu comecei a me destacar lá por ter vários negócios. Nessa negociação que eu fiz com meu sócio, eu ainda continuei com Focus Londrina, Cartagena, Agrobar Londrina, continuei com vários negócios ainda, né? Então eu fui me destacando e ele me convidou para ser mentor dentro da mentoria. E eu virei mentor de marketing para dono de restaurante dentro da mentoria. E aí eu fazia atendimento individual. E o objetivo desse meu pedaço da vida aí era entender dor de mercado das pessoas ali, dos empresários, para poder desenvolver produtos para eles. Então esse era o meu objetivo, né? E aí atendi mais de 150 empresários individualmente, em call, assim, para tipo, ajudar ele a faturar mais, melhorar o marketing. Então assim, foi uma fase bem interessante, bem puxada e bem interessante, assim, recente aí da minha vida. Com esses atendimentos, o que eu percebi são algumas dores de mercado de marketing, que hoje eu trago tudo na Criadores, que é a plataforma nossa que a gente tem. O foco nosso é ter um social media dentro da empresa, a gente terceiriza um social media dentro da empresa para fazer com que o marketing da empresa melhore muito. Porque muitas vezes, por exemplo, um restaurante, às vezes, até tem uma agência de marketing, mas aí posta aqueles arte engessada, aquela coisa que não é. Hoje em dia a gente quer ver o dono, quer ver os garçons e fica engessado. Com o nosso social media não, toda semana ela vai lá, faz conteúdo e faz uma coisa muito mais real. Então eu trouxe isso desses atendimentos. Hoje a Criadores, a gente está em Londrina ainda é um projeto piloto, mas o nosso objetivo é ser um marketplace maior do Brasil de social media, que é algo que não existe na verdade. A gente é o primeiro marketplace de social media do Brasil. Então essa é um pouco da minha jornada, bem resumida, assim. Então passei por muita coisa e agora estou um pouco mais focado nesse projeto, mas ainda sou sócio das empresas, eu tenho que cuidar do Bussolê, do Focus Londrina, Agrobar, Cartagena, tem tudo isso, mas estou muito direcionado para essa minha paixão que é marketing, porque minha vida inteira eu fui do marketing, vida inteira, eu sou empreendedor, só que eu sempre era o cara que era o sócio que, cuida aí do marketing comercial. E com a Criadores eu consigo trazer minha essência, talvez, lá, porque é uma empresa que é 100% marketing. Gostoso, né? Tomara que o meu pessoal tenha ouvido isso. Eu fico tentando explicar isso, né? A pressa deles e como Deus faz o caminho, né? Leva a gente lá onde a gente tem que estar, né? Claro que eu não acordei um dia e falei que ia ser imobiliarista. Pai do céu que leva, né? A minha história, né? Então eu vou economizar. Eu sou empresário desde os 17 anos, tenho 57 hoje, então são 40 anos empresariando. Então vamos pular uma fase aqui até ali. Bom, vou ali em 97, depois eu volto um pouquinho. Meu pai, em 97, ele vendeu a Herbtécnica, que era a empresa dele, junto com sócios, lógico. Depois a Herbtécnica virou a Milene e hoje é a Adamar. Então, só para a gente ter uma referência, qual a empresa. E ele, então, em 97, investiu em alguns imóveis. Morava na fazenda, então ele montou um escritorinho ali no edifício Satélite, na sala 804, em cima do Banco do Brasil, no Calçadão. Eu ali em 93 me casei e a minha esposa não quis morar aqui em Londrina, nós nos mudamos para Araçatuba. E o pai dela morava em General Salgado, que é 70 quilômetros ali de Araçatuba. Então, ficamos numa cidade um pouco maior, Salgado tem 10 mil habitantes. E comecei ali, então. Montei uma locadora de vídeo, naquela época
Tinha Nossa, locadora de vídeo, né? é verdade. Super criativo o nome, né? Que era AM Vídeo. Né? Então, Alexandre Moreto, AM Vídeo. Eu tô falando isso porque a minha CEO tirou sarro. Falou, nossa, que criativo. E também trabalhei ali com compra e venda de carro, porque a locadora também não dava tanto dinheiro assim, né? Aí veio o RV, na época que transformou-se no real, e o Brasil meio que deu uma quebrada. Né? Então não vendia mais os carros, a galera começou tudo a ficar sem dinheiro e tal, e eu falei, bom, precisamos... Ela era dentista, tá? Então também tinha um consultório lá. Mas aí começou a encurtar muito o dinheiro e tal, e o pai dela falou, olha, eu sou acionista de uma usina aqui, e para plantar cana aqui precisa ser acionista, então eu te dou aqui, né? Te dou 3 ações dessa usina e você pode plantar cana aqui. E eu falei, bom, vamos embora. Eu tinha começado com um carro nessa garagem, né? Trabalhava com o Celso Bom. E eu tava com 10 carros. E aí então fui para General Salgado, estacionei aqueles 10 carros lá na frente da casa que eu aluguei para morar. E aí então meu pai comprou 25 alqueires, foi uma antecipação de herança, né? E daqueles 25 alqueires, plantei cana lá, então em abril ia receber em junho do outro ano. E fui nesse intervalo de tempo vivendo dos carros ali, e eu em Araçatuba comecei a fazer faculdade de Direito. Então, beleza, tô ali e tô me transformando em advogado ali, né? Aí quando chegou em 98, eu me formei, como eu morava numa cidade muito pequena, não podia advogar lá. Eu falei, bom, vou ser juiz, né? Na verdade, eu já tinha pensado nisso antes, então vim reforçando os estudos. Me formei em 98, ali em janeiro já tirei a ordem e falei, bom, vou lá morar em Londrina. Eu tinha, além da cana, tinha 3 tremiões também, então tinha uma transportadora dos caminhões. Tremião é aqueles caminhões que tem 3 composições, né? 52 pneus cada. Meu Deus. Então vim para Londrina. Então agora em 99, certo? Vim e ia fazer o cursinho da magistratura. Minha renda vinha de lá e ia fazer. Como meu pai estava sozinho nesse escritório, então, agora em 99, eu falei, bom, vou estudando e vou aqui ajudando ele. E como ele ficou sozinho, era só um escritório para atender mesmo ali, as pessoas aqui de Londrina que ele queria conversar, a contabilidade estava há 3 anos atrasada. Desde 97 ali, 2 anos... uns meses ali atrasado. E eu falei, bom, vou começar por onde? Eu vou pôr isso aqui em dia, né? Põe a contabilidade em dia e tal, e vou aqui pescando o que fazer. Quando eu comecei a colocar essa contabilidade em dia, eu não conseguia achar os pagamentos desses aluguéis. E ele colocou os imóveis no nome dele, então era conta particular. Então eu ia lá e falava, pai, tira os extratos aí que eu não estou achando aqui, né, os comprovantes de depósito, nada disso. E aí ele não recebia. Luizinho aqui um pouco contar essa história, mas eu preciso contar a história. Então eu comecei a cobrar isso. Olha, né, você depositou aqui o aluguel, tal, não, depositei. Eu falei, pô, mas não tô achando, né? O que tá acontecendo? Não, foi. Eu falei, mas que dia? Ah, dia tal. Aí eu procurava, não achava. E aquilo foi ficando complicado. Aí comecei a cobrar mais pesado um pouco. Olha, eu quero ver, né? Vou aí então. Você me mostra. Acabei tendo que processar 3 aí, né? Imobiliários na época. Alguns fizeram um acordo. Então eu já comecei a ficar triste com essa história. E também venderam vários imóveis lá para ele. Um dos imóveis, que era um terreno muito grande, venderam como se pudesse fazer um condomínio fechado. E aí, quando eu fui ver a viabilidade disso, não dava para fazer, né? Porque naquela época era 24 mil metros um alqueire, então para urbanizar tinha que doar 35%. O bairro era R1, completamente inviável você tentar transformar aquilo Que região que era? Só por curiosidade, porque isso aí... É onde vai ser a Igreja Mórmon, ali na Recrochê. Ah, aquela região da Recrochê. Então, acaba que 20 anos depois, né? 20 anos. 30 anos já, né? Não, 20 anos depois acaba ficando um negócio bom, né? Mas na época, não. E também 15 terrenos que venderam para ele na época que não servia para nada. Então eu fui criando essa, né? Pô, tá enganando meu pai. Então olha só a dor, né? Como assim? Vocês estão fazendo isso? Quer dizer, não tem ninguém aqui, né? Todo ramo tem bons profissionais e os não tão bons assim, né? Então esses não tão bons assim foram me deixando triste com aquele negócio, para não falar bravo. Falei, poxa, vou montar uma imobiliária, né? Porque o mercado inteiro é um nicho. Então é só eu montar uma empresa, e é muito legal, porque eu sempre digo lá pro meu pessoal, falo, isso aqui não é uma imobiliária, cara, é uma empresa. Qual a diferença, Alexandre?
que aqui a gente se preocupa com o nosso cliente. A satisfação do cliente. Então eu montei a imobiliária justamente para que ninguém precise pedir ajuda para não ser enganado. Bem isso. Então, como advogado, eu fiz todos os papéis, mas vou voltar aqui. Então, ali em 2000, eu passei o ano estudando, né? É o que você acabou de dizer aí. Não pode entrar de cabeça sem saber. Então, fui estudando o mercado, ia nas imobiliárias, conversava com os proprietários, ia tentando descobrir ali quais seriam os problemas que eu teria, né? E também fui conhecendo as pessoas que seriam as pessoas que começariam o negócio comigo. Então, nessa venda desses 15 terrenos, por exemplo, eu conheci o corretor que depois veio a ser meu gerente de vendas. Ele me apresentou de outra imobiliária o que seria o meu gerente de locação. E assim fui, né? Naquela época eu tive que contratar o cara que fazia o CRM, chamava Renato, quem ia fazer o site, que era o Alessio, quem ia ser a recepcionista, quem ia ser a pessoa que cuidava da secretaria, né, que é o cadastro de imóveis ali e tal, chamava Tico na época, apelido dele, né? Então eu montei esse timinho. E montei onde? Meu pai ficava na sala 804, então compramos a 803, eu abri uma porta ali e montamos ela ali, né? Fiz o contrato social, então no finalzinho de 2000, e ela começou então no dia 1/1 de 2001, né? Para ficar regulado aí o ano, né? Fiscal. Nessa pesquisa surgiu como seria a imobiliária. Então, a planta. Então, aquele terreno ali é nosso, onde é Higienópolis 1200, ali é imobiliária. Era uma escolinha, na época a gente desmontou e começamos a construir a sede. Eu precisava de uma renda até atingir o break-even, né? Então, fiz uma conta na época de 3 anos para chegar lá. E tinha, na época, uma pessoa querendo vender 10 alqueires. E então a gente comprou isso e eu fiz um loteamento, que hoje é o Jardim Aliança, lá atrás do Móveis Brasília, ali, no Sim Conjunto. Para quê? Para que essa comissão, então, fosse mantendo ela até atingir o ponto de equilíbrio econômico ali. E calquei só na seriedade, só na integridade. Por isso que lá no pitch, primeiro pitch lá do BNI, foi exatamente o que eu falei. Falei, há 24 anos, o valor inegociável da Imobiliária Santa América foi sempre a integridade. Vamos fazer certo, para quem não entende. Então, primeiro aluguel, a gente ficou, foi legal, porque o dia que a gente abriu, então foi em 2003 que ficou pronto, né? Então nós abrimos as portas e ficamos lá no fundo dela, assim, esperando o primeiro cliente entrar, né? Que é uma coisa legal, uma imagem que não sai da cabeça. Aí entrou e tal, e a gente, né, começamos a fazer negócio. Então a gente imagina, né? Teve o imóvel 1, depois o 2, né, depois o 3. As pessoas não sabem que tem que passar por isso, né? E o que a gente começou a fazer? Justamente isso. Na época lá tinha que ir no banco, então a gente depositava lá no banco, pegava o ticketzinho lá de depósito, chegava na empresa, colava o original numa folha A4, tirava um xerox e mandava isso junto com a explicação do repasse, né? Começamos a mandar na casa dos proprietários. Rapaz, só isso. Quando eles falaram, nossa, olha lá, deposita e fala pra gente que depositou e tal, né? E aí que eu falei que eu usei também isso, que você falou aí agora há pouco, né? Aí os corretores todos começaram a falar, eles vão quebrar, eles não são do ramo e tal, não sabem o que tá fazendo. Então, além de tudo, ganhei os haters aqui também para me ajudar. E aí, só isso. Então, em 3 anos, eu já era maior. Eu já tinha 1.200 imóveis administrados em 3 anos. Eu achei que ia demorar o break-even lá, então o break-even meu foi em 6 meses. E você usou alguma estratégia de como que foi em relação ao marketing? Não, o marketing eu fiz bacana. Tá, então eu comprei... Quero aprender aqui com vocês isso aí. Eu comprei o meio do jornal inteiro. Naquela época era no jornal, aquele grandão, não é esse pequeno. Então eu comprei ali a página do meio, deixava ela em branco e só coloquei assim, Santa América, transparência e negócio imobiliário. Santa América, né, ética e negócio imobiliário. Santa América, seriedade e negócio imobiliário. Então o marketing inicial foi assim, foi impactante, né? Porque é muito legal. As pessoas ligavam lá e falavam, tá rasgando dinheiro, isso aí não funciona. Aí eu falava, mas você tá ligando. Que legal. Que é uma coisa bacana, que é onde eu meço, né? Se você está me ligando, significa que está funcionando. Então começou assim, a gente investiu, claro, em divulgar justamente essa seriedade, né? Eu mudei muitos processos na época. Por exemplo, existe a autorização, né, de anúncio, que a gente chama de opção na venda, de autorização na locação. Então na época eu comecei a pedir que os proprietários assinassem e eu reconhecia a firma daquela assinatura. Senão eu não anunciaria. Então eu nunca anunciei nenhum imóvel que eu não tinha. Né? Na verdade, tinha reconhecimento de firma em cada ficha.
Eu que fiz todas as fichas lá dentro, tudo quanto é papel e todos os contratos, etc. Então, no meu contrato, por exemplo, não tem uma parte mais forte do que a outra. Todo mundo é meu cliente. O proprietário do imóvel é meu cliente e o inquilino é meu cliente. O comprador do imóvel é meu cliente e o proprietário de venda é meu cliente. E tem o pessoal que está administrado. Então, sempre foi essa de prestar um bom serviço para todo mundo. E como eu fiz o contrato, é justamente dentro dessa justiça. Por isso que ninguém fica muito bravo com a gente. É claro que o proprietário sempre quer tudo e o inquilino também sempre quer tudo, mas o nosso papel é deixar aquilo no justo, né? Explicar quais são as leis ali que se envolvem, explicar o que é justo. Puxa vida, não vai pegar um negócio meu e devolver quebrado, né? Poxa, e o contrato também não pode ser novo, né? Porque mudamos o esquema de venda também. Então, ali na Santa América você não dá a entrada, né? Aqueles 10% de entrada, 20%. Nós trocamos isso, então não tem essa troca de dinheiro. Hoje a gente faz uma nota promissória para gerar direitos e obrigações, que funciona perfeitamente, mas caso um negócio não aconteça, é só devolver ali a nota e tá todo mundo bem, né? Não precisa aquela, devolve meu dinheiro aí, já gastei, sabe? Então, foram essas preocupações. Eu costumo usar um exemplo, assim, para simplificar isso, né? Porque isso é meio complicado de entender, mas, por exemplo, tem a frase lá, né? Que se você corre atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você, não tem? Eu costumo usar o exemplo do pintor, né? Então, tem aquele pintor que passa pela sua casa voando, então pinta tudo mal pintado, cheio de falha, derruba a tinta em tudo quanto é lugar e tal. E tem aquele outro pintor que vai, cara, faz aquele serviço perfeito, né? Se preocupa em cuidar do rodapé ali, de não deixar que parece que ele passou pela sua casa, você nem viu e a parede estava de um jeito, saiu do outro. Quem você indica? Se alguém desse que faz correndo, né? O cara pede, você tem um pintor para me indicar? O cara fala, não tenho, porque é o nome dele, né? O outro pode estar lá na rede, na casa dele dormindo, daqui a pouco toca o telefone. Fala, olha, um amigo meu falou aí que você é um bom pintor e tal, né? Então, a nossa filosofia sempre foi essa, prestar um bom serviço e aí ter o retorno disso. Muito bom, eu acho que a essência é essa mesmo, né? Se todo mundo pensasse assim, todos os negócios estariam bons, né? Hoje a gente tem o maior volume de locação, né? Então, nós alugamos ali em média de 100 imóveis por mês. Quando a média é 8 nacional, e aqui em Londrina gira 14, 15, né? Se for falar em média. Só para ter uma ideia da desproporção. Então, enquanto a galera luta bastante para ter um cliente, a gente tem 3 mil leads por mês. Claro que isso não é de graça, né? Mas é isso. Então, nós temos uma velocidade de locação muito maior, sem perder qualidade. Até porque a gente diz chatinho, mas não. A gente só quer que seja um bom negócio. Então, se fosse proporcionalmente, vamos dizer, se uma imobiliária demora um mês para alugar, a gente já não usa, né? Porque a rotatividade ali de procura em cada imóvel é muito bacana. Até eu sempre peço desculpa para os clientes, porque às vezes não dá nem para atender todos os clientes como eles gostariam de ser atendidos. A gente tenta focar em atender todos como se fosse um. Então, essa é uma vantagem, né? Quando o proprietário quer alugar, claro, ele ou está pagando ali um condomínio, ou está precisando daquele dinheiro. Então, é nisso que a imobiliária prezou, né? Para alugar o mais rápido possível e dar para ele. E no inquilino é o cuidado, né? A gente tem setor de reparos, que intermedia reparos, são 100 pessoas lá, para você ter uma ideia. Todo mundo ali preocupado em ajudar. Então, aqui que seria a vantagem da nossa empresa, já que você precisa referenciar isso lá, né? Que legal, hein? E como que é o marketing de vocês? Tá, o marketing, bom, eu sou advogado, além de advogado, corretor de imóveis, sou especialista em gestão empresarial pela FGV e sou mestre também em administração de empresas pela FGV. Eu sou pós-graduando em neurociência também, né, em algumas áreas ali. Então eu também sou especialista em marketing, né? E eu que faço o marketing lá. E é por isso que ninguém entende muito bem o que está acontecendo, né? Uma das principais características é justamente eu não faço esse marketing local. Perfeito. Só isso. Então eu já gosto muito. Muito legal. Chega a agência lá e fala, não, mas está todo mundo fazendo isso. Fala, olha, então é exatamente isso que eu não quero fazer. Né? Vamos fazer outra coisa. Então o marketing é esse, por isso que justamente daí que vem os leads, né? E vocês têm um marketing interno, não tem? Também, isso que é legal também, né? Também estou desenvolvendo, né? A gente acaba usando a agência, lógico. Temos 2 hoje, mas eu foco mais no marketing interno porque é o que você falou ali, tem que estar ali, né?
tem que estar vendo o que está acontecendo. O marketing é muito mais do que as pessoas pensam, né? Tem um monte de coisa, porque tem aniversários, datas, né? Aí os carrosséis dos imóveis, aí todo o resto ali que a gente tenta mostrar, né, que é como viver bem em Londrina, crescimento pessoal das pessoas, né? Essa história que a gente fala, né, a Santa América tem paixão pelo que faz, não sei se você deu para perceber a minha paixão pelo negócio. Com certeza, É velho. isso, cara. A gente, né, engloba um monte de coisa. Quero ajudar, quero dar para o londrinense informação, mostrar coisas bacanas que tem na cidade, né? Eu sou londrinense, eu amo essa cidade, tanto que, poxa, fui fazer engenharia em Floripa, voltei para cá, né? Fui fazer engenharia em São Paulo, voltei, casei, mudei, voltei, né? Hoje eu sou casado de novo, né? Então eu tenho 2 filhos com a minha esposa e uma filhinha de 13 anos com a Kelly, né? Que é o amor da minha vida aí. Então, sempre aqui, né? Adoro essa cidade e vou mostrar isso para todo mundo. Tenho certeza que você também, porque dá para ver, né? Para quem não sabe, já vou fazer a confraternização lá com você, né? Então vamos deixar claro aqui que estamos juntos. Legal, que legal, história inspiradora demais. Eu não sou londrinense, eu sou de Jundiaí, mas eu praticamente me considero londrinense, porque eu tô 20 anos aqui. Não tenho a mínima vontade de voltar para São Paulo. Minha mãe é da capital, mas eu só me mudo para uma cidade tipo, fora de Londrina se for por algum motivo muito que eu não consigo pensar hoje, assim. Que minha vontade eu fiz engenharia lá na São Judas Tadeu, lá na Moca. E legal, porque primeiro eu comecei a estudar lá, né? Passei no vestibular e aluguei um imóvel bem pertinho, né? Porque daí eu fui. E mesmo assim, cara, é uma cidade que eu me sentia sozinho, sabe? Como se eu fosse um grão de areia no deserto. Parece que se a gente cair na rua, ninguém vai olhar pra gente. Londrina já é mais aconchegante, né? Então eu concordo com você plenamente. Olha só que engraçado, na época que eu passei na UEL aqui, antes de passar eu tinha ProUni também, né? E aonde eu tinha conseguido vaga, que estava tudo certo, era no São Judas. E aí, daí eu passei na UEL e aí eu, putz, e agora? Fico aqui em São Paulo, na casa da minha mãe, na faculdade particular, ou vou lá para Londrina? Não conhecia ninguém, mas era faculdade pública. E aí todo mundo queria que eu ficasse lá, né? E foi que eu tomei a decisão, não, vou ficar lá mesmo, que se dane. Mas aqui o longe é 15 minutos, né? Aqui é maravilhoso. Em São Paulo você vai visitar alguém, é uma viagem. Você vai ficar o dia inteiro nessa função aí. E é muito louco, né? Porque as decisões da nossa vida, assim, elas trilham o nosso caminho totalmente diferente, né? Você viu? Que legal. Se eu tivesse tomado a decisão de estar lá, onde eu estaria, né? Poderia estar melhor, pior, não sei, mas com certeza estaria muito diferente, né? Uma coisa que eu observei, né, conversando com todo mundo ali, eu fiquei observando justo isso, né? O caminho, né? Você achava que você ia ser uma coisa e vai dirigindo e acaba outra completamente diferente. É uma coisa bacana das pessoas ouvirem e saberem, né? Porque às vezes estão tão preocupados em ficar ali, não, porque eu quero fazer isso, eu gosto disso. Fala, calma, pode deixar que os caminhos vão se abrir aí, né? Basta querer crescimento pessoal. Sim. É isso? Bom, legal demais. Tamo junto? Bom demais. Bom, além de estarmos juntos aí para sempre, né? Vamos divulgar aqui, sigam então Gabriel lá no Instagram dele. Quer falar o Instagram aí? Bom, meu Instagram é @gabriel.davila. E assim, queria agradecer muito pelo convite, foi muito enriquecedor, muito legal ver pessoas empreendedoras com mais experiência que a gente, então para mim é uma honra poder ouvir e ter aprendido com você nesse bate-papo de hoje. Muito legal. O nosso Instagram é @imobiliária Santa América e eu não concordo com a história que ele falou de mais experiência. Pô, sua história também é fantástica. Mas é isso, gente. Sigam aí esse grupo bacana e vamos embora, vamos vencer.